Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula eu quero mostrar para vocês sobre luz e sombra. Reparem para vocês verem que nessa imagem, olha como tem luz aqui, ó. E essa luz, ela é projetada para cá. Então, aqui você vai conseguir fazer textura, profundidade, porque olha só como está dando profundidade. Esses efeitos no desenho realista, ele é muito importante. Então a gente vai começar aqui fazendo essa área toda de fundo com grafite 4 com H. Então a gente vai começar com H aqui bem leve, sem fazer riscos. Então a gente nunca vai começar com grafite escuro não. Sempre com grafite mais claro. Vou colocar uma folha aqui por baixo. Essa imagem que eu escolhi para fazer para vocês, ela tem muita luz. Quando a gente fala luz, é essa parte aqui, ó. Então ela vai ajudar muito nesse exercício aqui. Então vocês vão ter muitas riquezas de detalhes aqui. Vou passar isso aqui no fundo todinho. Ó, vou passando aqui. E eu por enquanto nessa parte aqui, ó, eu não vou passar não. Só vou passar aqui por fora mesmo. Repara o movimento aqui, eu vou passando sem rabiscar. Algumas partes se ficar um pouquinho mais escuro assim, não tem problema não. Aí eu já vou passando o papel. Vou passando e vou passando o papel para esfumaçar. O papel eu vou passando de uma forma bem suave. Ó, eu vou passando e vou passando o papel aqui, ó, para esfumaçar essa área. E como essa parte aqui é muito repetitiva, que eu só vou ficar passando aqui, ó, eu só vou passando aqui de uma forma que eu não rabisco. Vou fazendo um movimento curto. Lembrando que esse é o H, tá? No começo do vídeo eu comecei falando errado lá 4, mas não é H. Então sempre quando eu quero um fundo mais claro assim, eu começo com H. Dependendo do fundo, eu faço com B ou HB. Depende também da referência. Pode ser também que eu faço com 2B, mas a maioria é H e HB que a gente faz. Então, como é uma parte muito repetitiva, eu vou cortar o vídeo aqui, aí eu adianto depois mais uma parte explicando, porque senão vai ficar muito grande o vídeo e não, sendo que é a mesma coisa. Retornando aqui, eu vou voltar aqui fazer essa textura. Olha só, continuo do mesmo jeito, sem rabiscar, ó, fazendo um movimento curto. Essa primeira camada, se ela ficar um pouquinho manchadinha assim, não tem problema não, porque a gente ainda vai fazer mais 2 camadas aqui em cima aqui ainda. Essa primeira é a mais clara, não tem problema ficar algumas marquinhas não. Desde que eu não fico rabiscando muito, entendeu? Só não pode rabiscar. Ficar essas marquinhas assim, alguma manchinha, não tem problema não. Outra dica também, um jeito mais simples para não
não ficar muito marcada assim de riscos, é a ponta está um pouquinho gasta, que aí ela não vai rabiscar, ó. Você vai fazer com ela mais fácil, vai dar mais leveza aqui no traço. Então essa aí também é mais uma dica aí. Então vamos lá. A gente está finalizando aqui. Agora já vou voltar aqui fazendo essa segunda camada aqui, ó. Eu vou fazer agora com grafite B. Esse processo aqui no começo, ele é meio, assim, tem pessoa que acha chato, né? Porque você tem que fazer camadas, então ele acaba sendo um pouquinho chato mesmo. Porque é fundo, né? A gente tem que fazer fundo. Quando a gente já vai vendo o resultado no desenho, a gente começa a empolgar mais, tal. Mas quando é fundo, você não vê muita coisa. Então você acaba ficando um pouco ansioso. Aí às vezes não fica sem paciência. Mas esse fundo aqui, se ele não ficar legal, não adianta, porque aí o desenho não vai dar um aspecto legal também. Então tem que ter paciência também para fazer fundo. O mesmo esquema. Eu vou sempre eu vou vendo a referência e vou vendo onde que a gente precisa colocar mais grafite, ó. E essa parte aqui, ó, eu com grafite B aqui, ele já me atende aqui, não tem. Se eu precisar, depois eu venho e escureço um pouquinho. Mas a gente tem que ir por camadas, porque se eu colocar aqui o grafite 4B direto, não vai dar esse mesmo efeito aqui, entendeu? Então vamos fazer esse pedacinho aqui. Se precisar, se ficar muito repetitivo, aí eu vou e corto o vídeo e adianto para frente o que já vai ser mais importante, tá bom? Porque não adianta a gente ficar aqui um vídeo de 2 horas falando a mesma coisa, né? Para vocês não é produtivo. Então vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Vou fazendo essa camada aqui por cima. Com a ponta também um pouco gasta. Porque se eu tiver com a ponta muito fininha, eu não consigo fazer essa textura aqui também. Porque a ponta do lápis muito fina, ela rabisca demais. Então eu não consigo fazer. Eu acho o lado aqui que está mais gasto, ó. Porque senão ele rabisca, ó. Tem um lado aqui que está mais gasto. Aí eu achando esse ponto, ó, eu vou só colorindo aqui, ó. Então, pessoal, eu falo sempre sobre esse ponto de rabiscar. Se ficar rabiscando, fica muito feio. Aqui eu preciso dele ser um pouco mais escuro para dar esse brilho ali, essa luz, né? O papel eu vou passando sempre suave. Eu vou dar uma adiantada nesse ponto aqui, porque é sempre a mesma coisa. Eu vou passando ele aqui, ó, de maneira suave, sem rabiscar. E se eu ficar falando aqui sempre a mesma coisa, não vai adiantar. Eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo, para não ficar repetitivo. Retornando aqui, eu deixei essa parte aqui, ó,
para fazer agora aqui para vocês verem. E essa parte aqui, ó, ela tem um brilho ali. Então a gente já não vai passar muito grafite ali mais. Já vai deixar, vai manter essa parte de brilho aqui, ó. Então depois a gente vai escurecer as partes laterais, mas aqui a gente vai deixar. Nós estamos fazendo a segunda camada do desenho aqui. Do fundo, né? Tá vendo que tá bem sujo? Não tem problema não. Tá bem sujo de grafite ali. Que vai até ajudar aqui, ó. Vai espalhar melhor. Para fundo, quando a gente está fazendo fundo, é até bom a gente deixar esse papel sujo, bem sujo. Agora, se fosse uma parte que eu não posso manchar muito, que eu não posso deixar muito grafite espalhado assim, eu já não é bom não, pode manchar. Ó, eu vou deixar ali, ó, vou manter aqui a parte ali, ó. Agora ele não vai aparecer tanto, porque não tem nada aqui no meio. Aí o grafite não aparece, mas depois ele vai aparecendo. A gente também pode chegar aqui depois e dar uma clareada. Agora com 4B, eu já vou fazer esses cantos aqui, ó, que são mais escuros. Eu vou passando aqui no cantinho, sempre de maneira bem suave, tá? Porque se a gente pegar aqui agora também e apertar muito, ele não vai dar esses efeitos aqui de degradê. Eu já passei o que é degradê para vocês. E a gente está aplicando aqui, ó. E essa aqui já é a terceira etapa. Essa aqui já é o acabamento que a gente vai fazer aqui nesse fundo aqui, tá? Como é que tá bem áspero. Dependendo, se você quiser deixar, você não precisa nem forçar, só encostar aqui o papel. Só encostando aqui, bem de levinho. Eu não vou nem passar o papel muito apertando, não. Para manter esse efeito de poro ali, né? Parece um fundo bem áspero, né? Que ele vai dar esse efeito legal aqui, ó. Olha só que bacana. Aí ele vai vir aqui também, nessa parte todinha, ó. Olha como é que uma camada sobrepõe a outra para dar esse efeito, olha. Se eu viesse direto aqui com 4B, ele não daria esse degradê aqui. Por isso que a gente fala que desenho realista, ele é muita calma, né? Muita paciência. A gente não tem como querer correr. Porque se eu fosse correr aqui e pular etapas, ele não daria esse efeito. Aí, mas a pessoa pode falar assim, mas se eu quiser eu escureço direto. Tá, mas não vai dar o efeito que você quer, entendeu? O degradê, dependendo do que você quer, você tem que fazer por etapa mesmo, não tem como. E o lápis sempre com a ponta um pouquinho gasta, tá?
Olha o movimento do lápis que eu vou fazendo. Vou fazendo um movimento circular. Alguns movimentos eu vou para frente e para trás, ó. Mas sempre movimento curtinho. Tá? Isso aí vocês gravam isso porque não... a gente vai usar isso no curso todo e todos os desenhos que vocês for fazer. Retornando aqui, a gente vai continuar fazendo essas partes aqui, ó, escuras. Fazendo sempre o degradê e vão passando bem suave. Se tiver, eu adianto aqui para não ficar muito longo, mas se caso tiver alguma parte que você tá com dúvida, é só voltar o vídeo onde que você quer ver, porque eu igual fiz essa parte aqui. Essa parte é a mesma coisa, então é só você ficar vendo essa parte ali. Não precisa ficar eu tá mostrando tudo. Esse pedacinho aqui, ó, mesma coisa, ó. Escureço mais os cantos, ó. E vou fazendo o degradê, vou jogando pra frente mais claro. Então essas manchas é isso aí. Você vai fazendo degradê. E depois passando o papel bem suave. Eu não estou fazendo ele riscado assim não, igual tá ali não. Mas é igual aqui, ó, tá estranho ali. Porque ainda não tem a parte escura ali no meio. Depois que a gente escurecer aqui, essa luz vai aparecer. E também a gente vai depois arrumar algumas partes ali também. Agora vamos começar a pegar essa parte aqui, ó. Já vamos fazer essa sombra. Então, a gente pode fazer essa sombra aqui e já ir passando fazendo essa sombra aqui também, sendo que essa parte aqui é mais clara um pouco, tá? Então a gente já pode fazer a sombra com 2B já. A sombra não precisa ficar fazendo camada não. Vou dar uma camada de 2B para dar essa base aqui, ó. E depois eu já fazer essa passagem de tom aqui também. Porque se eu poderia vir com 4B direto. Mas eu não gosto porque o 4B direto ele fica muito poroso. Então essas passagens de tom aqui também, ó. Você tem que fazer ela mais suave. Não fazer muito já direto com 4B não. Eu já vou fazendo aqui, ó, deixando essa parte certinha, ó. E vou levando até lá embaixo. Aqui também, ó, essa parte aqui, ó, a gente deixa bem certinha já, ó. E deixando um pouquinho quebrada esfumaçada um pouquinho, só essa partezinha aqui assim, ó. Então a gente vem com 2B primeiro. Posso apertar bem na beirada aqui, ó. Pra não... já deixar bem marcado, ó. Que eu já tô bem apertando bem, ó.
E vou até chegar lá. Deixar bem certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos preencher essa parte todinha. Aqui eu deixo mais uma passagem um pouco suave, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu já vou preencher essa parte todinha com 2B, ó. Aqui não tem problema ficar marcado não, porque ainda vou vir com a camada de 4B passar todinho por cima aqui, ó. Tá bom? Então já vou dar uma adiantada aqui nessa parte, ó. Só de escurecer aqui, aí eu volto aqui, ó. Já volto aqui. Retornando aqui, eu já passei aqui, ó. Nessa parte toda eu deixei um pedaço aqui pra gente fazer. Porque igual eu expliquei, é muito repetitivo, ficar só rabiscando. Essa parte aqui que eu já deixei para vocês verem, eu deixo uma passagem de tom suave, igual eu já tinha falado, ó. Eu não vou deixar marcado demais não, ó. Tô usando 2B mesmo. Eu não vou deixar ele bem certinho igual eu fiz aqui, ó. Depois a gente vai vir ainda e vai dar uma escurecida em alguns pontos aqui ainda desse fundo ainda. Porque o desenho a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai fazendo uma parte e depois a gente já vai passando para outra, depois volta. A gente nunca dá o desenho como finalizado não, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. É igual aqui na aula. Eu não faço tudo, às vezes que vai ter, porque não tem como eu vim aqui fazer todos os detalhezinhos. Agora, depois que eu desligar a câmera aqui, voltar eu vai ter coisas para corrigir. Mas a teoria que eu estou passando para vocês. O desenho nosso, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que estar sempre melhorando ele, tá bom? Então fica essa dica aí, a gente não sempre volta, escurece alguns pontos. Então, agora eu tô com 4B aqui, ó, fazendo aqui essa parte mais escura aqui, ó, que é do canto aqui mesmo. Agora não, a gente vai passando a última camada aqui. Aqui não tem muito acabamento, muita textura, não tem nada disso não. Aqui é só escurecer mesmo. Só essa passagem aqui, ó, que era mais suave, ó. A gente não deixa um risco certinho não, a gente deixa suave, ó. A gente vai apertando bem. Deixando essa passagem aqui, ó, suave, ó. Agora, para finalizar aqui, eu vou pegar o pincel de cerda dura e vou passar para deixar um preto mais absoluto. Chama preto absoluto. É um preto que ele vai destacar mais, ó. Vai ficar mais liso e aqui impregna bem o grafite, ó. Fica bem impregnado aqui.
Então a gente está terminando essa etapa aqui, ó. Depois eu posso voltar e fazer mais alguns detalhes. Aqui agora, eu já vou dar essa base aqui toda, nessa parte de sombra, já vou dar essa base toda com 2B. Eu vou passando ele aqui. Que eu quero ele mais poroso mesmo, essa parte aqui, ó. Só essa parte da sombra aqui só. Depois eu vou fazendo o degradê ali. Aqui, ó, a gente tem que deixar bem demarcado, ó, a área que é da esfera aqui, ó, que é dessa, parece um ovo, né? Uma esfera não, parece um ovo. Então eu já deixo ela bem demarcada aqui, ó, para eu não perder essa parte redondinha dela aqui, ó. Porque de tanto, eu já tinha feito no esboço, só que de tanto fazer sombra, ela vai perdendo. Vai fazendo com a pontinha do lápis, ó, pra gente não perder ela. Que eu tô usando 2B, tá? Vou passando aqui com cuidado, ó. Olha só. Vou continuando aqui com 2B, passando nessa parte toda. Aqui não tem explicação não, é só mesmo preencher essa área só, não tem, por enquanto não tem nada não. Então a gente vai, eu vou até chegar aqui na frente, ó. Aqui, ó, o que acontece? Agora que a gente vai começar a fazer as sombras e as luzes. Repare que eu só marquei onde está com muita sombra. Então agora com H, eu vou começar a pegar essas partes assim, ó, mais clarinhas. Eu vou passar o H aqui bem claro. E tem que ficar mais claro do que essa parte aqui, ó, que a gente já fez. E depois eu vou passando o papel. Essas tonalidades assim, ela não tem, vamos supor, a forma exata não. De acordo que eu for passando o papel e eu for vendo que está dando o efeito que eu quero, eu vou deixando a quantidade de grafite ali. Se eu ver que eu preciso escurecer, eu coloco mais um pouco de grafite. O desenho realista, ele é todo assim. Então a gente não tem como falar que agora a quantidade de grafite que vai ficar certa aqui. Por isso que a gente vai fazendo por camadas. Depois já vou vir escurecendo já esses pontos. Essas áreas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não escurecer muito.
Senão depois a gente não consegue tirar o grafite não. Por isso que a gente tem que fazer com o grafite mais claro. Vou fazendo e vou passando papel. Muitos lugares é mais assim, observação. Você vê o que eu estou fazendo e ir fazendo. Até formar esse brilho aqui, ele é mais difícil mesmo. A gente tem que ter calma, porque a gente vai colocando grafite aos poucos. Então, às vezes, você desenhando, você vai olhar assim e vai falar assim: ah, não, o meu tá todo errado. Não é assim não, a gente tem que ter calma. Vou passar o H aqui todo. Eu tô passando aqui, mas não tô rabiscando não. Eu tô passando de uma forma que ele tá ficando clarinho. E na hora que eu passar aqui o papel, ele não vai ficar rabiscado não. Porque eu tô passando o lápis, ele de lado, ó. Então eu tô colocando o grafite aqui, mas não tá dando aquele risco. Que você vê ele bem assim, ó, marcado não. Agora vou passando fazendo o círculo de forma circular e vou mesclar as tonalidades aqui, ó, onde que eu já tinha passado. Agora que eu vou começar a vir trabalhando aqui com esse fuminho e o lápis B. Eu já vou começar a escurecer alguns pontos já. Eu vou usar o H também junto com o B. No lugar que eu ver que eu preciso mais claro um pouquinho, eu já fico com o H na mão aqui, ó. Uma dica para vocês, eu já vou trabalhando com as três coisas que eu preciso aqui, ó, na mão. Porque eu já vou trocando aqui rápido, ó. Então eu já fico com ele na mão e vou fazendo, porque aqui eu vou usar os dois. Ó, agora eu já vou usar o H aqui, ó. Aqui eu vou mesclar essa tonalidade aqui, ó, com esse fuminho. Eu estou mesclando os dois lápis que eu usei. E aqui eu não uso papel não, por enquanto não. Olha lá. Eu vou mesclando ali, ó, até eu fazer o efeito nela todinha. Depois eu vou vir dando os brilhos. E vou sempre no formato do objeto aqui, ó. Aqui a gente vai fazendo um movimento bem curto e circular. Eu vou fazendo alguns pontinhos, ó. Agora aqui eu já vou usar o B já, ó. Vou começar a escurecer um pouquinho essa parte de baixo aqui, ó. É assim que eu vou fazendo, eu vou vendo onde que eu preciso de mais grafite, ó. E já vou mesclando aqui, ó. Vou mesclando as tonalidades, ó. E fazendo os efeitos que eu preciso, ó. Se tiver meio complicado de entender, volta o vídeo, vê de novo o movimento que eu estou fazendo.
Ó, essa parte aqui, ó, ficou um pouquinho marcada, ó. Aí eu já venho com o papel e tiro um pouco a marca ali. Eu vou fazer isso aqui até eu fazer essa volta todinha. Aqui, essa parte de baixo aqui, ó, tem que preservar um pouco esse brilho aqui, ó. Essa mancha aqui, ó, ela vem só nesse meio aqui, ó. Então a gente, as beiradas é mais clarinho um pouquinho. Vocês repararam que tudo é camada em cima de camada até a gente chegar na tonalidade que a gente quer? Então não adianta eu chegar aqui e querer que forma as texturas sem fazer as camadas. Olha só. Tem que ir colocando grafite com calma até fazendo as texturas, ó, pontinhos, ó, até eu conseguir a textura que eu quero. Mesmo movimento, ó. Vou fazendo pontinhos, bolinhas. Se eu ver que eu fiz muito, ficou muito marcado, eu venho aqui e tiro um pouco. Então eu estou usando aqui, ó, o B, tá? Agora eu já vou começar a fazer essa parte aqui de baixo. Vou continuar com o B, só que eu vou fazer, já vou terminando essa parte aqui, ó. Então vou escurecer um pouco essa parte aqui, ó. Repara na referência para você ver que não, ele é mais escuro, ó. Continuo com o B, só que eu estou forçando ele um pouquinho mais, ó. Porque esse brilho aqui, ó, mantém, ó. Eu só vou forçar aqui onde eu quero mais essa sombra aqui, ó. Algum lugar eu posso passar um pouquinho o papel para tirar um pouco as marcas. O esfuminho eu vou deixar ele mais para alguns cantos, ó. Igual aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu tenho que vir com esfuminho. Porque se eu passar o papel aqui, eu já tiro as marcas todas. Igual eu falo com vocês, o esfuminho é para onde você quer ir no lugar certo aqui, ó. Tá vendo? Então vamos continuar aqui agora para cima aqui, ó.
Agora que eu vou continuando com o mesmo lápis, ó, fazendo o mesmo movimento. Alguns lugares igual aqui eu preenchi mais, porque aqui eu não preciso de muita textura. Esse meio aqui, ó, eu preenchi mais assim mesmo, porque eu não preciso de muita textura aqui. Eu preciso de textura aqui na frente, onde eu já tinha feito um pontilhado ali, mas no sentido mais redondinho. Porque aqui eu não preciso de muita não. Essa parte aqui, ó. Eu vou pegar aqui agora com 2B e vou começar a fazer umas partes aqui embaixo. Porque essa aqui eu já não vou pôr muita, vou pôr só um pouquinho de 2B aqui, porque essa parte que faz esse risco que vai até lá em cima, ó. Então vai ser com 2B, ó. Aqui eu vou usar só um pouquinho, ó. Aqui eu tenho que fazer uma textura, um pouquinho de textura um pouco mais leve, ó. Aqui eu não posso ficar rabiscando igual eu fiz ali não. Do jeito que eu vou fazendo aqui, eu vou gravando a videoaula ao vivo. Eu vou gravando e vou narrando. Eu não edito não. Sabe por que eu faço isso? Porque fica mais natural. Então às vezes eu posso até errar alguma coisa que eu falei aqui, mas é porque eu estou desenhando e falando ao mesmo tempo. Eu acho que a aula fica mais natural do que eu falar igual um robô e ficar explicando gravando um áudio em cima. Então vamos continuar aqui. Eu mantenho esse brilho aqui e vou indo lá para frente agora com 2B, ó. Aqui eu posso apertar bem. Aqui eu não preciso fazer muita textura, porque ele já é bem escuro. E aqui também eu não preciso chegar não, porque vou passar 4B ali. Depois eu volto aqui e vou fazer mais uma textura aqui embaixo. Mas agora eu já vou pegar com 4B e vou começar a finalizar essa parte aqui, ó. Essas partes ali mais escuras. Agora que vai dar os contrastes aqui de sombra aqui. Eu vou usar também a lapiseira com grafite 05 para fazer os cantinhos aqui assim, ó.
Como eu já marquei bem os cantinhos, agora eu já posso vir com lápis e fazendo a textura já. Esse meio aqui não precisa de textura, porque ele é todo escuro mesmo, é igual essa parte aqui, ó. Não precisa de textura ali não. Já vou vir aqui trazendo ele aqui na frente, ó. Aqui eu não posso, aqui eu tenho que passar fazendo uma texturazinha pequena, porque já tem textura embaixo, então facilita bem já, entendeu? Vou fazendo agora a textura do 4B em cima de onde eu já tinha feito, ó. Aqui eu vou vir até aqui assim, ó. Porém aqui bem mais claro. Por isso que as tonalidades do lápis você pode apertar ou deixar mais sem apertar, você consegue fazer várias texturas, ó. De acordo com o que eu vejo na minha referência que tem sombra e tem 4B ali, igual aqui, ó. Eu tenho que vir passando. Isso que é degradê, ó. A gente mesclar as tonalidades. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou ter que fazer mais claro, sempre fazendo círculos, ó, fazendo pontinhos, ó. Porém, alguns lugares eu tenho que apertar e outros eu tenho que fazer a textura, ó. Vou fazer aqui nele todinho, ó. Aperto. Aqui eu não preciso preocupar com textura. Depois eu vou passar pincel aqui ainda para tirar bem essas marcas de lápis. Eu apertei já, né? Agora eu vou tirar a mão e fazer a textura. Fazer alguns pontinhos, ó, bolinhas. E esse peso da mão que a gente usa para fazer essa textura aqui assim, é só com treino. Então vocês têm que pegar um papel separado e ir treinando essa força que você coloca. Ó, aqui eu apertei. Agora eu já vou fazer a textura, ó. Eu não posso deixar manchado.
essa parte do canto aqui toda, então eu já tô acabando ela já. Esse canto aqui, eu já vou pegar e vou passar bem aqui o pincel de cerda dura para impregnar bem o grafite ali. Vou passar ele em alguns pontos aqui também, ó, para poder espalhar o grafite, ó. Então, posso espalhar um pouquinho mais aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho marcado. Posso tirar um pouco com esse fuminho. Com 4B eu vou fazer mais algumas marquinhas. Agora com 2B eu vou fazer mais umas texturas aqui, ó, porque aqui ficou muito claro. Tá vendo que eu falei que a gente pode voltar aí colocando grafite onde a gente vai vendo? Aqui, ó, ficou muito marcado. Então eu tenho que tirar um pouco essas marcas aqui, ó. Aí a gente vai levando pra frente. Já tirando um pouco o peso da mão. Eu vou fazendo textura até eu conseguir chegar no que eu quero. Agora a gente pode fazer mais uma textura com 2B aqui em cima. Vou pôr um pouco de grafite aqui, textura. Eu vou passar o papel para tirar um pouco essas marcas, ó. Vou passar o H aqui para tirar um pouco esse brilho que está muito marcado. Vou deixar ele mais, esse brilho mais suave, ó. Porque aqui tá bem marcada, tá vendo? Ó, com 2B, eu vou passar aqui, ó, bem suave aqui, ó.
para eu realçar o brilho aqui, ó. Olha só. Colocando aqui mais 2B, ó. Porque eu quero que dá essa sombra aqui, ó. Então, igual eu falei com vocês, o desenho realista, ele não tem aquela fórmula certa. Aqui eu vou colocar o tal lápis apertando tanto, aqui tanto. Então a gente vai vendo o desenho e nós vamos observando onde que a gente precisa escurecer e onde precisa clarear, né? Por isso que a gente vai por camada. Porque eu escurecer aqui é muito mais fácil do que eu clarear. Entendeu? Por isso que a gente nunca deve exagerar nos tons. É melhor a gente escurecendo. E essa parte aqui, ó, de fundo, como ela não vai atrapalhar em nada o desenho, a gente pode fazer do nosso jeito, ó. Eu quero só deixar uma sombra aqui um pouquinho, ó. Eu não quero deixar igualzinho, ó. Pode ver que não tá tão igual, não tem problema. Se vocês quiserem ir passando, escurecendo mais, beleza, mas aqui não vai atrapalhar em nada o desenho. Então a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Só mantendo as proporções, ó, mantendo as sombras, ó, mantendo os brilhos, né? Mas agora eu quero escurecer mais esse canto aqui, ó. Ah, beleza, mas não vai afetar nada o desenho. Porque cada desenho também, a gente tem que dar nosso toque também nele. Porque cada artista tem um estilo. Então você tem que dar o seu toque no desenho também. Não precisa copiar exatamente o que está ali e falar que eu sou bom porque eu copiei igualzinho. Não precisa fazer isso. Deixa só uma textura que às vezes a pessoa vai olhar um desenho, essa textura aqui eu já conheço que é do fulano. Então a gente também tem que ter nossa personalidade. Nessa parte aqui, ó, eu vou colocar um pouco mais de grafite com H, porque é o caso também. Eu reparei que eu preciso colocar mais grafite aqui para depois dar o brilho, esses brilhos aqui, ó. Então eu vou colocar mais um pouquinho de H aqui, ó. Já passei aqui um pouco de H. Vou suavizar aqui as marcas, ó. Sempre passando de um jeito, ó, bem suave, ó. Repara que eu tô passando com a lateral do lápis, ó, do grafite ali para pegar só, para não pegar de frente, para não rabiscar ali, ó. Aqui já tá bom. Eu vou colocar também um pouco mais de 2B e 4B nessa região aqui, ó. Vou dar mais uma escurecida um pouco. Uma dica também é que você fica direto aqui com o olhar sempre fixado no desenho, né? Saia de perto do desenho um pouco, vai tomar uma água, depois você volta, que você vai ver detalhes que você não fez. Então um artista uma vez ensinou isso num vídeo dele, que ele falou que às vezes você está de frente com o desenho muito tempo, você às vezes não consegue enxergar alguns detalhes. Aí você sai, fica um tempinho longe, deixa a mente descansar um pouco, né, as vistas também, e volta que você vai ver detalhe que você não viu. Aqui eu já estou com 4B.
Tô dando mais uma reforçada aqui, ó, nessa parte aqui. Sempre que a gente para o desenho e fala que terminou, se você voltar no outro dia, você vai ter alguns detalhes ainda que você vai ter que arrumar. Então a gente tem que estar sempre atento a isso e para a gente não deixar o desenho ficar... Às vezes já querer terminar rápido, deixa ele parado um tempinho, um dia, volta nele e dá mais uma olhada. Aí terminando, aí sim você passa o verniz e finaliza ele, tá? Agora que eu tô dando uma reforçada nesses tons aqui, ó. Sempre observando a referência também numa qualidade boa de impressão, porque ela que vai te dar todos os passos para você fazer ela, você vai olhando por ela. Passar um pouquinho de papel aqui bem suave, para tirar um pouco a marca, ó. Só encostei ele bem levinho. Aqui a gente vai continuar aqui dando mais uma escurecida. Aqui ainda eu continuo com 4B, ó. Fazendo algumas texturas, ó. Tá vendo? Eu vou apertando ele, ó. Faço bolinhas, faço... Ó, pra pegar essa textura aqui que tem, ó. Eu não vou fazer isso tudo aqui de textura, porque não precisa. A gente não precisa fazer ela toda não, vou fazer só algumas, ó. Como eu já tinha feito várias camadas aqui, essa última textura que ela dá só esse toque final aqui de pontinhos, tá vendo? Só alguns risquinhos. Mas se você for ver quantas camadas que a gente já fez aqui. Por agora o desenho começar a pegar essa forma agora já pra gente finalizar ele, ó. Olha só que bacana. Né? Aqui, ó, fazer mais suave, ó, só uma marcaçãozinha bem levinha, ó. Fazer um pouco também com 2B. Porque o 2B vai marcar um pouquinho menos, ó. Vai fazer uma textura mais suave. Agora, vou dar só mais uma reforçadinha aqui nessa sombra aqui, ó, para finalizar essa parte aqui. É sempre camada em cima de camada, até a gente conseguir chegar na textura que a gente quer. Tá vendo que já pegou essa forma aqui dessa sombra? E o movimento que eu vou fazendo, eu quero que vocês fiquem olhando com bastante atenção para vocês fazerem também. Ó, eu vou fazendo, ó, pontinhos, vou fazer mais devagar. Ó. Ó, algum lugar eu vou para frente, para trás um pouquinho, ó. Eu vou fazendo assim, ó, tem hora, ó.
Tá vendo? E em alguns lugares eu só faço pontinho assim, ó. Devagarzinho também, de tanto vocês verem no curso, vocês vão acostumando. Só que essa textura ela não é exata sempre não. Então é mais eu ver o movimento mesmo. Alguns lugares eu faço assim para frente, para trás, ó. Então ela não é exata. Ah, aqui eu vou fazer assim. Você vai olhando e vai de acordo com a sua referência e vai fazendo na hora. Por isso que é mais observação aqui também. Ó, aqui eu já vou finalizar essa parte aqui, porque eu não quero ficar mexendo muito não, senão também o vídeo vai ficar mais longo ainda, porque esse vídeo já vai ficar longo. Ó, agora nessas partes que eu fiz textura, eu vou passar o pincel de cerda macia, só para ele tirar um pouquinho as marcas, ó. Mas não tirar tudo, aí vai só amenizar um pouquinho ali, ó. Se eu passar o esfuminho aqui, eu tiro essas marcas, ó. Tá vendo? Eu quero só tirar um pouco, dar uma sombreadazinho clarinho, ó. E tirar um pouco as marcas, ó. Olha só que legal. Tá vendo? Então agora eu já vou começar a pegar a parte de brilho aqui já. Eu vou pegar aqui nessa parte aqui, ó. Vou dar alguns brilhos ali. Só arrumar aqui um cantinho aqui, ó. Isso eu vou fazer com lápis borracha e com limpa-tipo. Limpa-tipo é essa massinha aqui, ó. Ela você encontra em qualquer lugar, chama limpa-tipo. Qualquer papelaria você acha ela. Eu vou tirar algumas marcas aqui, ó. E automaticamente eu vou dando algum brilho ali, ó. Nessa parte aqui, ó, ela já é um pouco mais acentuada, ó. Eu posso dar uma esfregadinha nela aqui, ó, passando com cuidado, ó, de uma forma também que não fique manchado. Vou puxando ela, ó, e vou dando umas batidinhas também. Você consegue fazer brilho sem ficar marcado. É um brilho suave, tá vendo? Aí depois você pega ela aqui, ó, pode amassar para tirar o grafite que ficou na ponta. E você faz de novo, volta aqui, ó. Vou tirar aqui mais a marca, ó. Em alguns lugares eu dou uma batidinha, ó. Tá vendo que já deu um brilho aqui nessa parte? Aqui, ó, com a caneta borracha, eu vou fazer com lápis borracha. Eu vou fazer um brilho, ó. Se eu fizer ele com a caneta borracha, eu não vou conseguir fazer ele redondinho assim, ó. Eu posso até conseguir, mas eu não vou conseguir esfumaçar dos lados, ó. Entendeu a diferença da caneta borracha? Eu consigo, como se eu estivesse fazendo com lápis, ó. Eu vou conseguir enxergar o brilho onde que eu quero, ó. E o meio eu deixo mais acentuado, ó. Essa é a diferença do lápis borracha, ó. Se eu precisar de acentuar mais o meio aqui, eu posso vir com a 2.3 e passar ela mais forte, ó. Porque isso cada material e complementa o outro. Esses brilhos assim, a gente tem que fazer com bastante
sutileza pra gente também não estragar o desenho. Porque imagina se chegar no final e vai fazer esses brilhos aqui, fazer ele todo errado. Já estraga o desenho. Vamos fazer um brilho aqui no cantinho. Esse aqui eu tô com a 2.3. Fazer só um detalhezinho aqui assim, ó. Já dá também mais um toque aqui no desenho. Aí se eu quiser alguma parte aqui que eu vi que ficou muito, ó, eu venho e tiro um pouquinho. Só um pouquinho ali, ó. Tiro com cuidado, ó. Eu vou dar uns toquezinhos aqui para tirar, para não ficar muito marcado, ó. Já dá um toque também legal ali no desenho. Eu vou fazer também, só aqui um pouquinho, ó. Dá uma reforçadinha aqui nesse cantinho aqui, ó. Só para dar um brilho ali, ó. Então já é um toquezinho também que a gente dá ali, ó. Eu posso tirar um pouquinho também a marca, ó. Só para dar esse toque ali de brilho ali. Vou passar só um pouquinho aqui, ó, do limpa-tipo. Só um toquezinho aqui só. Tudo tem hora que a gente vai fazer, é só um toque. Porque o que acontece? A gente tá... Eu também, quando eu não fazia curso, que eu não dava aula, eu sempre pensava assim, exagerado que fica bonito. Eu vou sair aqui agora, apertar aqui e colocar branco em tudo. Não. Tá vendo? Só um toquezinho aqui, ó, já deu um brilho ali, ó. Aí um toquezinho aqui, outro aqui. De um pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer o desenho ficar bem legal. Dá só uma clareadinha aqui um pouquinho. E essa parte aqui também vai dar um brilho um pouco. E não precisa ficar exatamente igual a referência. O que eu quero aqui, ó, que às vezes alguns toques eu mesmo vou fazer, ó. Tá vendo, ó? Aqui não tá tão claro, ó, mas o meu eu preferi deixar, ó. Olha só como é que ficou legal. Tá vendo? Isso é toque que a gente vai dando no nosso desenho. Porque o que acontece? Quando a gente faz esses contrastes, a tendência do desenho é ficar cada vez melhor. Então, pessoal, eu já estou terminando esse desenho aqui. Se vocês verem que em casa, se você fazendo, vou dar só mais uma escurecidinha aqui, ó. Porque eu vi aqui agora que precisa de mais de grafite aqui. Se vocês verem que estiver fazendo em casa, que precisa de algum toque a mais, eu quero escurecer mais essa parte aqui, ó, em cima, nos cantos. Então pode fazer, ué. Só não carrega demais. Igual aqui, eu dei esse toquinho de branco aqui. Não carrega tudo de branco não, que senão fica feio. É só toques. Tá bom, pessoal? Então a gente está terminando essa aula. Até a próxima.